Graças a paz, meus irmãos, tudo bem? Que o Senhor Deus abençoe o seu dia, abençoe a sua família. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, depois de um bom tempo, né, sem estar aparecendo por aqui, sem estar postando, mas o Senhor tem me incomodado, né, o Espírito Santo tem me incomodado a postar esses vídeos, porque eu sei, irmãos, que muitos de vocês também têm dúvidas sobre a palavra de Deus, sobre a caminhada com o Senhor. E é importante que vocês entendam que a palavra do Senhor, ela serve para todos os dias de nossa vida. Algumas pessoas já leram a Bíblia, né, de Gênesis a Apocalipse mais de 10 vezes, né, por completo. Aí alguém pergunta por que você precisa ler a Bíblia novamente, né, se você já leu, porque a palavra do Senhor é viva, porque a palavra do Senhor traz paz, traz cura e muda vidas, né. É interessante que os ateus dizem assim: é apenas um livro, é apenas um conto, é apenas um mito, aquilo que a palavra do Senhor tem registrado. Mas, irmãos, vamos parar para pensar numa coisa. Qual outro livro de toda a história, de toda a literatura, muda vidas como a Bíblia? É aquela famosa frase, né? Coloque o Alcorão dentro de uma prisão e você não vai ver mudança. Mas por meio da Bíblia, tantas e tantas pessoas tiveram suas vidas transformadas por causa do Evangelho do Senhor Jesus. E hoje iremos meditar um pouco sobre a discordância, a divergência que há entre o mundo, entre as trevas e a luz, aquilo que vem do Senhor. E o Senhor, Ele não quer que a gente se misture, congregue junto com as trevas. E o texto base que eu irei ler hoje se encontra na primeira carta de João, capítulo de número 2, a partir do versículo 15. Então vamos acompanhar o que é que diz a epístola de João, o apóstolo João, que esteve com Jesus, andou com o Senhor Jesus várias vezes, viu os milagres, viu as parábolas, ouviu as parábolas, foi chamado pelo Senhor e escreveu essa carta, né? E no capítulo 2, o texto diz assim, a partir do versículo de número 15: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a consciência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua consciência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém. Irmãos, sabemos que hoje existe um grande problema na igreja do Senhor, nas igrejas evangélicas, aquelas igrejas que até são verdadeiras, que até pregam o Evangelho, mas existe um problema nas igrejas, que é a mistura das coisas terrenas, das coisas mundanas, profanas, pagãs, aquilo que a cultura do mundo provê, né? Com as coisas do reino. Algo que eu guardei quando me converti, e eu acho que os irmãos também concordam, que é o ambiente da igreja. Eu acho que a igreja deve sim ter esse ambiente diferente. Eu estou usando um exemplo, né? A igreja deve ter esse ambiente diferente, onde as pessoas chegam e, por mais que elas não sejam cristãs, mas elas têm uma reverência, porque o ambiente exige isso. E o exemplo que eu vou usar aqui da igreja é porque é algo muito comum ultimamente. É que as igrejas modernas de hoje misturam as coisas do mundo, como danças, luzes, para chamar a atenção dos jovens, porque a gente sabe que hoje em dia um jovem se converter ao Senhor é algo muito complicado, não por falta de poder do Espírito Santo, mas sim por falta de interesse, por falta do seu coração estar aberto para ouvir a palavra de Deus, né? Quantos jovens hoje têm um coração endurecido, como eles se comparam até com o pessoal mais antigo, né? O pessoal idoso, aquele senhor, aquela senhora que você vai falar do Evangelho para ele, para ela, e ela diz: tudo bem, eu concordo, mas eu tenho minha lei, eu cresci assim, eu nasci assim, a minha família me ensinou assim. Isso é um problema, irmãos, porque a palavra de Deus não é uma lei em si. Claro que tem a lei do Senhor, a lei moral, aquilo que Deus nos pede para fazermos e não fazermos, mas a gente não vive mais debaixo da lei. A Bíblia diz que a lei é uma maldição para aquele que vive segundo a lei, mas vivemos por meio da graça, a graça do Senhor que nos alcançou, que nos trouxe até aqui e que nos ensina todos os dias. É a graça do Senhor, irmãos. E essas pessoas, infelizmente, elas têm um problema, porque elas não conhecem a verdade. Elas vivem por fábulas, né? Elas vivem pelaquilo que foi ensinado ou que ela ouviu falar. Por isso que é importante a leitura da Bíblia. Mas, irmãos, esse texto, ele nos mostra algo interessante. Ele nos diz que a consciência da carne, do corpo terreno, da nossa vida enquanto aqui na terra, passa. Vamos ler novamente? Porque tudo que há no mundo, versículo de número 16, porque tudo que há no mundo é a consciência da carne. A consciência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo.
Ora, o mundo passa, versículo de número 17, bem como a sua consciência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Aqui o Senhor, ele nos orienta uma coisa. Os desejos que você tem é algo mundano. Os desejos da sua carne passam. Os desejos da sua mente, do seu coração, é errôneo. Lá em Jeremias diz que o coração do homem é enganoso, mas o Senhor diz: aquele que obedece, aquele que permanece, viverá para sempre, eternamente. Irmãos, o Senhor te convida a se separar do mundo e a obedecer ao Senhor. Algo que venho aprendido bastante é sobre obediência. E às vezes a gente ignora, a gente não quer obedecer a Deus. Nosso corpo não quer obedecer a Deus. Mas sabemos o quão importante estar próximo do Senhor, estar diante dele e obedecer. Irmãos, quando obedecemos a Deus, o Senhor nos ouve, o Senhor nos guarda e o Senhor provê sobre a nossa vida. Muita gente lê o Salmo 91, o Salmo 23, o Salmo 91, a parte que fala, né, que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, mas as pessoas não entendem que o próprio texto está nos dizendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que está debaixo do Senhor, da presença, da guarda do Senhor. Então, irmãos, devemos buscar obedecer. Comece olhando para a sua vida, medite, reflita sobre como está a sua vida em relação à renúncia, à distância do mundo. Às vezes um pequeno vídeo, um pequeno corte, às vezes uma atividade no trabalho, às vezes uma conversa. Isso tudo nos distancia de Deus aos poucos, porque o inimigo ele começa aos poucos. A Bíblia diz que Satanás está ao nosso derredor, procurando uma brecha para nos atacar, nos afligir e joga dardos inflamados em nossa mente, para que a gente se distancie do Senhor e para que a gente não viva a sua promessa, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, irmãos, vive em obediência, busque obedecer, busque deixar as coisas do mundo. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Seja um time de futebol, seja um vídeo, seja uma série, seja uma música, seja um ato qualquer que não convém. Deixe de lado e busque obedecer ao Senhor, porque o Senhor tem te chamado para algo melhor, para viver aquilo que Ele tem para você. Amém? Que Deus abençoe, irmãos, que o Senhor possa ter falado com você de alguma forma por meio desse vídeo. Se você quiser estar ajudando, deixa o like, compartilhe, se inscreve no canal e comente ideias ou dúvidas que vocês têm para eu estar trazendo aqui e poder estar ajudando vocês de alguma forma, e que o Senhor abençoe cada um de vocês, que tudo seja para Ele, para a glória dele, honra e louvor, exaltação pelos séculos dos séculos. Amém.